Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos o comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais, que ocorrem aos domingos no nosso Instagram, Leonardo Mota, M_. Esse vídeo estará salvo tanto no Instagram quanto no nosso canal no YouTube. Então, quem tiver interesse, se inscreve lá no nosso canal, verifica e assista aos nossos vídeos. Temos mais de 170 vídeos de enquetes dominicais, tá? E se inscreve no canal, se gostou, comenta, clica lá no gostou, compartilha com os amigos, chama os amigos para nos seguir, porque tem muito conteúdo interessante, tá bom? E a enquete essa semana veio tratar de um assunto muito interessante, trazido por um dos colegas que nos segue no direct, que foi uma situação, uma dúvida surgida de um caso da Lei 8.666, mas que nós já trazemos com base na Lei 14.133, considerando a nova Lei de Licitações e Contratos, considerando que a interpretação é a mesma. Vamos à enquete. Determinado órgão realizou pregão eletrônico para a contratação de determinado serviço continuado, cujo contrato iria se vencer pela Lei 14.133. Após divulgação do edital, houve impugnação, que fez o órgão rever as regras do edital e republicar o edital. É a regra que tem que ocorrer quando há uma modificação do edital que impacta na formulação das propostas. Republicação do edital com reabertura do prazo, mesmo prazo inicial do edital original, tá? Após declarado vencedor, então a licitação ocorreu, fase de lances na nova lei, fase de julgamento, fase de habilitação, rito padrão. O que aconteceu? Houve a apresentação de recursos. Considerando a urgência, não haver tempo hábil para iniciar a nova contratação, foi instaurado, foi instruído um processo para contratação emergencial com fundamento no inciso 8º do artigo 75. E a dúvida do colega e a nossa enquete vem discutir o seguinte: a referida contratação emergencial deverá possuir as mesmas regras do edital da licitação que está para ser concluído? Vimos aí que houve uma certa discussão, cada vez mais temos colegas participantes, em torno de 200 participam da nossa enquete, afora, inclusive, os colegas que vêm trazer o tema no nosso direct, essa é a ideia da enquete dominical, e vemos aí que 55% entende que sim, e a contratação emergencial, nessa situação, deve observar as regras do edital. E 45% entende que não. Está circulado em vermelho porque é nossa opinião. Entendemos que não. A contratação emergencial, ela não tem obrigação de ter as regras do edital que está sendo licitado, do edital que está ocorrendo, tá? E aí é muito importante entender isso aí, tá? Muito importante entender esse tema. Porque olha só, a situação é: o órgão planejou devidamente, o órgão instruiu o processo da licitação, o órgão adotou todas as medidas necessárias. Houve impugnação, atrasou já a realização da licitação. A contratação estava para se vencer e não tem mais como ser prorrogado, tá? Houve a licitação, foi declarado vencedor. E aí houve o quê? Fase de recursal. Fase de recursal, temos que aguardar as razões, as contrarrazões, a manifestação do agente de contratação e a decisão pela autoridade competente. E a enquete fala que houve um atraso, um atraso para a contratação que não pode ser aguardado. E a saída da administração para suprir aquela necessidade, evitar a solução de continuidade, foi instruir o processo com base no inciso 8º do artigo 75 da Lei 14.133. E a dúvida lá do colega era: essa contratação emergencial, eu tenho que seguir as regras do edital obrigatoriamente? Pois bem, vamos primeiro ver o que o inciso 8º do artigo 75 traz. Nos casos de emergência, então é dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos e particulares. E somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços
que possam ser concluídas no prazo mínimo de 1 ano, contado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso. Pois bem, em momento algum, a lei fala que para contratar emergencial deve seguir alguma regra anterior, deve observar alguma regra de edital, deve observar alguma regra anterior de contratação. Na verdade, no caso concreto, nós temos um contrato que está sendo executado com uma certa metodologia discutida e uma solução encontrada lá na primeira licitação, na licitação anterior. E a contratação emergencial ela visa unicamente manter a continuidade do serviço. Há um prejuízo se por acaso não houver a continuidade do serviço. Então não tem nada a ver com a nova licitação em termos de solução. Inclusive, a solução da nova licitação, ela está no edital da licitação. Não necessariamente é a mesma solução emergencial, que inclusive, a depender da situação, talvez não seja para o momento ideal agora, tá? Por quê? Porque a continuidade do serviço é apenas para manter aquele serviço enquanto tu conclui a licitação. Talvez nós tenhamos uma nova solução na nova licitação que, pelo contrário, caso vá se contratar emergencialmente já com a próxima solução do edital, haja um prejuízo em termos de adequação, de adaptação do contratado, de mudança de rotinas, de adaptação. E imaginemos que essa contratação emergencial seja aí para 1 mês, 2 meses, até que a licitação se conclua e o novo contrato seja assinado. Inclusive, como boa prática, é importante que nós tenhamos na contratação emergencial algo chamado de cláusula resolutiva. Né? É uma cláusula onde você assina o contrato emergencial, mas o contrato está dizendo que, tão logo o contrato resultado da licitação que está em andamento seja assinado e possa entrar em exercício, aquele contrato emergencial poderá ser assinado. Então, olha só, a depender do vulto da contratação, a depender da complexidade, você poderia, por exemplo, firmar esse contrato emergencial por 6 meses, tá? Por 6 meses, e aí você utilizar, sim, ainda a solução vigente e contratar de forma emergencial, urgente, vamos dizer assim, às pressas, para apenas a continuidade daquele serviço. Não necessariamente, obrigatoriamente, teria que ser a mesma solução do edital da licitação, tá? Então, muito importante entender isso aí. Lembrar o seguinte que nós vamos apresentar agora. O único inciso, a única hipótese que a lei exige, né, como contratação dispensável do artigo 75, está no inciso 3º, que prevê o seguinte: para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada há menos de 1 ano, quando se verificar que naquela licitação, a linha A, licitação deserta, não surgiram licitantes interessados, ou licitação fracassada, foram apresentadas propostas válidas, ou ainda quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Vejam que é no inciso 3º. O inciso 3º não tem relação com o inciso 8º. Então, caso sim a licitação tivesse resultado fracassada ou deserta, entendemos que é importante ainda ser comprovado que não há necessidade de, não há tempo hábil para realizar a nova licitação, você poderia realmente realizar a contratação com base no inciso 3º, a linha A. Mas no nosso caso da enquete, foi uma contratação emergencial. A licitação não resultou fracassada, a licitação não resultou deserta, é apenas uma continuidade daquele serviço para que não haja prejuízo ao interesse público, àquela necessidade que tem que ser atendida. Tá? Imagina, por exemplo, um contrato continuado de fornecimento, né, de prestação de serviço em um hospital, onde aquele contrato não pode parar sob pena de prejudicar os pacientes. Então, bastaria instruir o processo com contratação emergencial. Entendo que é possível, sim, fundamentar com base no inciso 3º do artigo 75. O que é importante? Seguir o artigo 72 da Lei 14.183, todo o rito do artigo 72, naquilo que for necessário, logicamente, né? ETP, você não vai trazer, de repente, um ETP tão complexo, mas é importante até
trazer a comprovação no estudo preliminar rápido lá da emergência, termo de referência, estimativa e seguir todo o passo a passo do artigo 72, que é onde você instrui o processo de contratação direta, tá bom? Então, voltando aqui à nossa enquete, concordamos com 45% dos colegas. Não há relação e não há obrigação na lei para que a contratação emergencial esteja fundamentada e seja as mesmas regras da nova contratação. Inclusive, a depender da nova licitação, haver uma mudança de solução considerável, a contratação emergencial não vai atender ao fim, porque você não vai conseguir, de repente, fazer com que a empresa que contrata emergencialmente, de repente, até aquela empresa própria que está sendo prestando o serviço, ela consiga se adequar à nova solução a tempo de prestar um serviço eficiente. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela participação, obrigado pelos colegas que vêm sempre contribuir lá no direct, ou vêm contribuir no nosso grupo do Telegram. Temos um grupo do Telegram gratuito, quem tiver interesse, pede o link aí para nós, ou entra lá na nossa bio no Instagram, onde temos o link. No YouTube também, no texto desse vídeo, consta lá o link para você entrar no nosso Telegram e vem discutir licitação com a gente. Tá bom? Lembrando que estamos ainda com inscrições abertas para a 7ª turma do curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento, juntamente com o professor Abimael Torcati, que ocorrerá dias 13, 14 e 15 de maio, em João Pessoa, na Paraíba, no Atlântico Praia Hotel, onde capacitaremos você a atuar em toda a fase de planejamento da contratação, na fase de seleção do fornecedor, com contratação direta e com os procedimentos auxiliares, principalmente credenciamento e sistema de registro de preços. Então, vem se capacitar com a gente, 24 horas aula, um curso imperdível. Já estamos na 7ª turma com vagas limitadas. Bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.